Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Eu louvo a Deus, porque se o culto já tivesse terminado, eu já estaria cheio do Espírito Santo nessa noite. Eu já pude sentir fortemente a presença do Senhor na minha vida. Eu já não contive as lágrimas ali no fundo. E quando o Senhor tocava no íntimo do meu coração, eu começava a falar: Senhor, que glória é esta? E quando eu olhei para aquela caixa que estava no fundo, naquele papelzinho branco que está escrito lá em cima, está escrito Jesus Cristo. Aleluia! Eu falei: essa glória é do Senhor. Aleluia! É Jesus Cristo que está mandando essa glória aqui nesta noite, na presença dos santos. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 16 e no versículo de número 13. Uma passagem bem conhecida pela igreja, uma passagem que muitas vezes nós ouvimos em congressos, em cultos de jovens, mas a palavra do Senhor, ela diz que ela se renova a cada manhã. Ontem, podia ser que o pregador da noite tivesse ministrado essa palavra, mas nesta noite pode ser pregada a mesma palavra, só que a revelação que Deus transmite ao coração de cada um será diferente, porque a palavra de Deus, ela se renova dia após dia em nossa vida. É por isso que nós não cansamos de ler a Bíblia. Você leu o livro do Gênesis semana passada, daqui a um mês você vai ler de novo. Deus fala com você durante o livro inteirinho, de forma diferente. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo de número 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos. Se puder, esteja com a sua Bíblia aberta e prossiga comigo dentro da história que nós vamos mencionar nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se bastasse alguma coisa de mim nesta noite para trazer aos irmãos uma palavra, irmãos, do decorrer do culto, o Senhor já tem falado a pregação inteira que eu tinha preparado. Mas o que restou a mim foi só a graça e a misericórdia do Senhor. É ela que nos capacita, é ela que nos dá forças para prosseguir e para falar do amor de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós entramos na Bíblia Sagrada, quando nós começamos a ler 1 Samuel, no capítulo de número 16, e ouvimos falar a respeito de um menino chamado Davi, lógico, a lógica nos leva a retroceder até o capítulo 4, onde registra uma batalha em que Israel está lidando com os filisteus. Israel está pronto para sair na peleja com os filisteus. Mas quem eram esses filisteus? E retrocedendo um pouco mais até o livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo 20, nós vamos ver que Noé, ele planta uma vinha. E um dia ele colhe daquela vinha, ele bebe, e ele se embebeda. E então ele tira sua roupa e começa a andar, e Cã, seu filho, vê a nudez de seu pai. E quando Cã vê a nudez de seu pai, ele não ajuda, e sai correndo pedir ajuda para os seus irmãos. Ele viu a nudez de seu pai. Então seus dois irmãos, Sem e Jafé, eles vêm e cobrem o pai, sem ver, sem olhar a nudez do pai, e levam o pai para o seu aposento. Quando Noé acorda, quando Noé coloca a sua mente no lugar, ele lembra do que aconteceu. Então ele disse que Cã, por ter visto a nudez de seu pai, e por não ter feito nada sem ajudar seu pai, os seus descendentes seriam escravos ou serviriam a Sem. Então nós vemos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, que os descendentes de Cã são os filisteus. Os descendentes daquele povo, daquele que veio de Noé, do filho que viu a nudez de seu pai, o próprio Deus usando a boca de Noé para dizer a Cã que os seus descendentes seriam servos de Sem, estava acontecendo em 1 Samuel. Por quê? Porque os israelitas, eles pertenciam ao povo hebreu, e o povo hebreu descendia da nação de Sem. Então a nação de Sem e a nação de Cã, os dois irmãos se encontram em 1 Samuel, no capítulo 4. Os dois. E nós vemos pela lógica que os israelitas, lembrando da promessa
Noé para o seu filho. Os israelitas, penso eu, e dizendo eu, que eles diziam: vamos sair para essa peleja, vamos guerrear, mas vamos herdar a vitória, porque o nosso pai, Noé, ele disse que esse povo serviria de escravo para nós. Então os israelitas, eles acreditavam que aquela peleja já estava ganha, mas não sabiam que dentro do tabernáculo existiam o sacerdote e os filhos do sacerdote, Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Ao verem de estar andando na presença do Senhor e fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, eles profanavam a lei de Deus e erravam na presença do Senhor. E Eli, o pai dos dois, ao invés de corrigi-los e ensiná-los, permanecia calado. É por isso que no capítulo seguinte nós vemos que Deus traz um juízo no capítulo 4 sobre a casa de Eli, dentro dessa própria guerra. Israel sai para pelejar contra os filisteus, sai a mais de 35 mil homens. E quando chega na peleja, quando chega no vale, homens começam a cair por terra. Israel sai com as suas espadas, com os seus escudos, e começa a guerrear. E os filisteus prevalecem em pé, e Israel começa a cair por terra. Caem 4 mil homens de Israel no chão. Ofni e Finéias olha e fala assim: o que está acontecendo? O nosso povo está perdendo a batalha. E volta até o tabernáculo. Pega, toma a arca da aliança e leva até a peleja. Quando os israelitas observam e olham que a arca da aliança está chegando na batalha, eles começam a festejar. Por quê? Porque eles olhavam a madeira, olhavam o ouro, a beleza que estava por fora da arca da aliança e falavam: agora nós vamos ganhar a batalha. Mas sem dizer que a presença de Deus ela não se fazia por fora da arca, e sim a presença de Deus se fazia por dentro da arca da aliança. Mas aqueles homens não olhavam a presença de Deus que estava chegando no campo de guerra, eles olhavam para a beleza daquela arca da aliança. E então, quando a arca da aliança chega, quando eles começam a guerrear contra o povo, a Bíblia vai nos dizer que caiu 30 homens de Israel no chão. O povo perdeu a batalha e a arca da aliança estava presente entre eles. Mas a presença do nosso Deus não estava com eles, devido ao pecado, devido ao erro no meio de Israel. Todas as vezes que erramos, o Senhor se afasta de nós. Todas as vezes que nós deixamos de agradar o Espírito Santo e entristecemos Ele se afasta de nós. Mas nós vemos que neste momento foge um da batalha, corre até a casa de Eli e fala: Eli, nós perdemos a batalha. E não bastasse tudo isso, os seus 2 filhos morreram, Ofni e Finéias, e a arca do Senhor foi levada na terra dos filisteus. Quando Eli escuta essa palavra, a Bíblia menciona muito bem que quando ele ouve que a arca da aliança foi levada, que não os 2 filhos tinham morrido, não, que a arca da aliança tinha sido levada, que a glória de Deus tinha sido levada para o povo filisteu, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. A mulher de Finéias, do seu filho, a sua nora, estava do lado, ouvindo a mensagem, estava grávida, teve um filho, e ela deu o nome do filho Icabor, que significa foi-se a glória de Israel, e morreu. Nós vemos um acontecimento porque eles confiavam em Deus, mas estavam errados na presença do Senhor. Levantavam para si ídolos, imagens, balins de escultura. E como Deus ia manifestar a sua glória, o seu poder, a sua presença no meio de um erro desse? Não tinha como, saíram para a peleja e perderam a peleja. Mas o engraçado é que, e mais lindo que nós vemos, é que Deus ele mostra que Ele é Deus realmente. Porque os filisteus agora eles tomam a arca da aliança, porque para eles ouviam falar que quando a arca da aliança estava com eles, nenhum povo prevalecia na frente deles. Todos que se levantavam contra Israel, Israel batia por terra, porque a presença de Deus se fazia no meio do povo. Então eles pegaram agora a arca da aliança e levaram para a terra dos filisteus. Mas quando chega na terra dos filisteus, os homens colocam aquela arca da aliança, a presença do Senhor, dentro da casa de Dagon, o Deus dos filisteus. É onde nós vemos no Salmo 115: deuses que têm olhos e não veem, Deus que tem ouvidos, mas não ouve, Deus que tem bocas, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não veem. Foi nesse tempo em que o povo colocou a arca do Senhor, a presença de Deus, e saiu do meio. No outro dia cedo, quando chegaram dentro daquele lugar, daquela casa, quando observaram e quando olharam para aquele altar, viram que a arca do Senhor estava presente, inteirinha, sem modificações.
Mas quando olharam para a imagem e escultura de Dagon, Dagon estava caído por terra com a cara no chão. O nosso Deus derrubou Dagon. O nosso Deus mostrou para aquele povo que não há Deus a não ser o nosso infinito e soberano Deus. Mas aquele povo levantou aquela imagem de escultura, colocou de pé novamente, fechou a porta e saiu. E no outro dia, para que Deus mostrasse para aquele povo que Ele era Deus e que havia Deus em Israel, quando abriram a porta da casa e entraram lá dentro, lá estava a Arca da Aliança sem nenhuma modificação, sem nenhum risco, sem nenhum tato tocado nela. E quando olharam para a imagem de Dagon, estava caída com a cara no chão, com seus braços cortados, despedaçada no chão. O povo entendeu então que a presença de Deus não fazia bem no meio deles. Tiraram a presença de Deus de dentro daquela casa, e por onde eles passavam nas terras dos filisteus, as pessoas eram tocadas de enfermidade por causa da presença de Deus no meio do povo inimigo. Eles não tinham outra alternativa, outra opção, senão devolver a arca para Israel. Não tinha outra opção ao tirar aquela arca, aquela beleza, aquela maravilha de Deus que estava no meio deles, que para eles era desgraça, doenças, e devolver para Israel. Quando eles devolvem a arca para Israel, então Samuel, o sacerdote que se levanta no lugar dele, ele recebe aquela arca e ele diz assim ao povo: vamos nos converter ao Senhor novamente. Ele traz uma exortação de arrependimento dentro do povo. E começam a dizer: povo israelita, se benignamente aceitares ao Senhor teu Deus, pedires perdão dos teus pecados, se converteres dos teus maus caminhos e crês somente no Senhor, então o Senhor será conosco nesta batalha, e a glória do Senhor se voltará para Israel novamente. O povo concorda, aceita, e então a glória do Senhor vem para Israel novamente. E surge uma outra batalha. Olha aí os filisteus de novo se levantando contra Israel. O inimigo não cessa, irmão, de se levantar contra o povo de Deus. Ele não cessa de querer se levantar e destruir o povo de Deus. Mas a glória de Israel agora estava no meio do povo. Agora Deus fazia presente dentro da Arca da Aliança. Agora quando eles saem em Miquimás para guerrear contra Israel, Israel derrota aquele povo e sai vencedor cantando um hino de vitória ao nosso Deus. Mas continua andando mais para frente. Nós vemos que a presença de Deus, Samuel exorta o povo então ao arrependimento. O povo pede a Samuel um rei, porque eles olhavam para as demais nações e viam que as nações tinham outros reis. O que era um rei? A terra que há reis, irmãos, há súditos. Na terra que há reis, há riqueza. Na terra que há reis, há prosperidade. Na terra onde tem rei, tem alegria. Na terra que tem rei, tem bênçãos. E aqueles povos olhavam, o povo de Israel olhava para os demais povos e queriam também um rei para eles. Porque olhavam para os filhos de Samuel e não viam que os filhos de Samuel tinham a mesma unção, que estava errado na presença do Senhor. E pediam para eles um rei, para que estivessem sobre eles, para que os guiasse na jornada, para que os ajudasse com as condições financeiras e todas as demais variadas condições pudessem ajudar aquele povo. Mas Deus, ouvindo essas palavras, Samuel entra em oração com Deus e Deus diz: esse povo me abandonou mais uma vez, esse povo me rejeitou mais uma vez, esse povo esqueceu que eu sou o único e verdadeiro rei deles. Eles esqueceram de quando eles me pedem algo para comer, eu mando maná do céu. Eles esqueceram de quando eles me pedem carne, eu mando carne para eles poderem comer. Eles se esqueceram de quando eles sentem sede, eu faço jorrar do manancial águas limpas para eles poderem beber. Se esqueceram das belezas que Deus fazia em Israel. Se esqueceram de quando eles passaram em Moabe e os inimigos queriam amaldiçoá-lo, mas não puderam porque a presença de Deus estava na vida deles. Se esqueceram de todas as guerras que batalhavam e que achavam que ia perder, assim como Gideão. O Senhor chegou a Gideão e falou assim: Gideão, eu não preciso de 20.000 homens. Eu não preciso de 20.000 homens de espada e de escudo para vencer a batalha, para te mostrar que sou Deus. Eu preciso somente de um coração quebrantado e a vontade de servir ao Senhor. Foi assim que o Senhor guerreou por Josafá. Josafá viu o inimigo se levantando contra ele, temeu, mas o Senhor disse:
somente louva. Prepara os levitas, começa a adorar. E quando eles começaram a louvar o nome do Senhor, o Senhor confundiu os inimigos e eles foram lançados um após um. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. O nosso Deus não precisa de nada para mostrar que Ele é Deus. Ele não precisa de nada para manifestar a sua glória no meio do seu povo, quando há um coração quebrantado, uma vontade e um desejo de adorar o Senhor. Mas nós vemos aqui que agora o povo pede um rei. E Deus olhando para eles, falou: eu vou conceder um rei para eles. Eu vou conceder. Só que não é da minha vontade conceder. Muitas das vezes coisas acontecem na nossa vida e nós não colocamos os nossos projetos, os nossos propósitos na presença do nosso Senhor. Muitas das vezes coisas vão acontecendo e nós não colocamos a nossa oração em prática, a nossa fé em Deus, falando: Senhor, é da tua vontade. Senhor, isso que vai acontecer é para te agradar. Senhor, isso que vai acontecer é para mim mesmo. É bênção. Não, mas queremos, recebemos, mas não é a vontade de Deus. Então Deus disse para Samuel: eu vou levantar um rei em Israel. E se levanta Saul, um homem, a qual diz a Bíblia que dos ombros para cima ele se destacava. Não havia homem maior, melhor, mais belo do que ele. As pessoas olhavam para ele e viam de tão bonito que ele era, do ombro para cima. Não tinha homem mais bonito do que ele em Israel. E então o Senhor faz com que um dia as jumentas do pai de Saul somem. E Saul, seu filho, sai para procurar as jumentas de seu pai pelo caminho. Ele sai procurando as jumentas, ele e um criado, seu pai. Sai com comida, sai com bebida. E no momento da caminhada que eles estão procurando as jumentas do seu pai, eles comem porque sentem fome, bebem porque sentem sede, e o alimento se acaba. E não conseguiram encontrar as jumentas. E a única opção que eles tinham era de voltar para trás, porque senão ia morrer de fome. Mas o criado disse: eu conheço um homem, eu conheço um sacerdote de Israel, o nome dele é Samuel, vamos à casa dele. Mas Samuel falou: nós não temos mais nada. E o Senhor falou: eu tenho um pouquinho aqui, alguma coisinha para entregar para ele. Chegaram na casa. Quando chegaram na casa de Samuel, Samuel já tinha abrido a porta. Deus já tinha falado com Samuel: aí está vindo o rei que vai reinar sobre Israel. Samuel abre a porta, dá de cara com Saul e diz: Saul, assim manda te dizer, meu Deus, não se preocupe com as jumentas do seu pai, não, porque elas já foram encontradas. O Senhor já encontrou-as. Pode ficar tranquilo, entra aqui, se alimenta aqui na minha casa. Você vai comer na mesa do rei, vai se banquetear na mesa do rei. E há de ser que quando você sair, você vai para um rancho de profetas, e lá os profetas estarão profetizando. Você vai entrar no meio deles, vai profetizar com eles, e a unção do Espírito Santo que está na vida dos profetas vai tomar você. E na hora que ela tomar você, que ela entrar da cabeça até a ponta dos seus pés, você se transformará em um novo homem. Muito lindo aconteceu. Da mesma forma que o profeta, que o sacerdote tinha falado. Mas nós vemos que ao decorrer do reinado de Saul, começou bem, irmãos. Começou fazendo o que era certo. Mas no meio da caminhada, deixou o orgulho falar mais forte. Deixou a soberba dizer quem era ele não, realmente. Uma vez ele sai, Samuel diz para ele: vai pelejar contra os amalequitas. E quando ele sai para a peleja, Samuel disse: não come nada que não é seu. Mata tudo: homem, mulher, crianças, gado, bois, vacas, ouro, prata. Não pega nada do que é teu. Destrói tudo, porque o Senhor manda te dizer. Então sai Saul, peleja, mata todo mundo, mas deixa o rei vivo. Deixa o rei dos amalequitas vivo. Toma os bois, toma os bezerros. Olhou para os bezerros e disse: isso aqui vai ser bom para as ofertas, para o sacrifício. Não vou matar não, vou levar para Israel. O rei, eu vou ter um pouquinho de pena dele, vou ter dó dele. Não vou matar não matou, irmãos. Levou, voltou para lá, para trás. E quando chegou, subiu ao Monte Carmelo e lá estabeleceu uma estátua de si mesmo. Fez uma estátua dele mesmo. E a minha Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ele estabelece a sua estátua e desce para julgar. Quando ele chega em Gilgal, lá está Samuel esperando ele. Samuel olhando para ele, e Saul diz: já fiz o que o Senhor me mandou fazer. Já realizei tudo. Mas Samuel olhando disse: então que gemido é esse? De ovelhas? Que barulho é esse de gados, de vacas, de bois?
Ele diz: é de Agag, o rei dos Amalequitas. Eu achei que era bom para ofertas e sacrifícios, não matei. Então Samuel repreende e diz assim: por causa deste motivo, hoje o Senhor está rasgando o reino das suas mãos. Mas não bastasse tudo isso, irmãos. Samuel vai lá, pega o rei, agora corta ele no meio, decepa ele, diz a Bíblia. E Saul está totalmente arrependido, olhando para Samuel: me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa, volta comigo até o tempo para me sacrificar. Perdoa-me, porque eu preciso me consertar com Deus. Eu fiz o que era errado, eu não dei ouvido à voz do Senhor, eu não fiz o que era certo. Mas Samuel estava do seu lado: não voltarei com você. E ele implorando, de repente ele pega na vestimenta de Samuel e rasga a vestimenta de Samuel. Neste momento então, o Senhor falou pela boca de Samuel: neste momento, Saul, assim como tu tens rasgado a minha veste, o Senhor rasgou de você a unção e o reinado de Israel. A Bíblia vai nos dizer, nos versículos subsequentes, que Samuel sai daquela situação. Ele sai depois de ter matado o rei, e ele sente dó, ele sente pena de Saul. Mas aí vem a repreensão do Senhor a ele, dizendo: Samuel, por que tens pena de Saul? Capítulo 16. Por que tem penas de Saul? Versículo 1: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. O que foi que Deus falou para Samuel? Pega o seu chifre de azeite, enche de azeite e desce à casa de Jessé. O que é um azeite, irmãos? Um azeite é aquele líquido que nós usamos muitas das vezes para a salada. A salada está lá, bonita, o alface, o repolho, está bonito. Mas quando nós derramamos o azeite sobre aquela salada, o aroma daquele azeite, quando mistura com aquela salada, ele transforma o sabor daquela salada. Se você comer a salada, o alface sem o azeite, ela tem um sabor. Mas se você comer a salada misturada com o azeite, ela tem outro sabor. Quando você vai comer uma pizza e você derrama o azeite sobre a pizza, não é gostoso? Não traz um aroma, um gostinho melhor? Não transforma aquele gosto da pizza normal para um gostinho um pouquinho melhor? Isso é por causa do azeite. E o azeite na Bíblia significa a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor disse: Samuel, pega o chifre, o azeite e desce para a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé eu tenho provido de um rei. Quando Samuel chega à casa de Jessé, ele olha para os filhos de Jessé, olha para o mais velho Eliabe, vê a sua aparência, vê a sua robustez, vê que ele era belo, que ele era forte, fala: o Senhor é esse que o Senhor vai ungir. Mas não era assim. Vê o segundo filho, Aminadab, da mesma forma, e o Senhor falando para ele: não é esse. Olha para o terceiro, Samar, não é esse. Samuel, para de olhar o homem pela beleza humana. Samuel, para de olhar a arca pelo lado de fora, assim como os israelitas olhavam, mas passa a olhar pelo lado de dentro, assim como Deus nos enxerga. Acabou seus filhos, Jessé? Ainda não. Há um que está no campo, há um menino que está no campo mais novo, o nome dele é Davi. Então manda chamar Davi. Manda chamar Davi. Quando Davi chega, o Senhor diz a Samuel: Samuel, é esse que você tem que ungir. É esse que você tem que derramar sobre ele o azeite. É sobre ele que você tem que derramar a unção. E quando Samuel pega o óleo e derrama sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito do Senhor entrou dentro dele. E ali naquele momento o Senhor estava levantando um rei sobre Israel. Mas todas essas palavras que eu disse foi somente a introdução para nós entrarmos na palavra agora. Antes de um homem entrar para um reinado, antes de um homem adquirir o bem da presença do Senhor, ele tem que se preparar pelas batalhas que terá pela frente.
Se colocarmos a nossa consciência em prática, nós iríamos entender. Se nesse momento Davi foi ungido como rei, o que foi que Deus falou para Samuel? Desce com um vaso, com azeite, e derrama sobre ele, porque eu tenho me provido de um rei. E então era para Samuel ungir o rei. E quando Samuel unge Davi, por que Davi não subiu no mais belo palácio? Por que Davi não pegou um cetro na mão? Por que Davi não colocou uma coroa sobre a sua cabeça? Por que Davi não colocou uma veste no seu corpo de rei? Um mandato de rei? Porque era-se preciso passar pelo vale para poder herdar aquilo que Deus tem nos prometido. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, irmão, vai acontecer. Mas antes que isso aconteça, é preciso passar pelo vale. Deus prometeu: eu tenho uma terra que manda leite e mel, vou dar ao meu povo. Mas antes de herdar, vai ter que passar pelo deserto. O deserto ele é o princípio da bênção de Deus. O deserto, as dificuldades na nossa vida, é apenas um princípio daquilo que Deus tem preparado para nós lá na frente. O povo pensava em entrar em Canaã, mas tinha que passar pelo deserto, tinha que enfrentar o calor do deserto, tinha que enfrentar o frio do deserto, tinham que passar sede, passar fome no deserto. Mas quando chegou lá na frente, entraram na terra de Deus, entraram em Canaã, Josué e Caleb, entraram as descendências, herdaram aquilo que Deus tinha prometido para eles. Várias vezes muitos homens se corromperam, erraram, pecaram no caminho, ficaram para trás. Mas aquele que prometeu, ele é fiel até o fim. Ele abriu a porta de Canaã e fez o seu povo entrar. E nós vemos aqui, por que Davi não subiu num cetro? Por que Davi não subiu num palácio? Por que Davi não morou dentro de um reino, dentro de um castelo? Porque era preciso ir para o campo. Davi, ele é ungido como rei, sai daquele lugar, ao invés de ir para o palácio, ele volta para onde ele está, volta para o vale, porque era no vale que Deus queria provar ele. Era no vale, porque lá na frente Davi vai falar. E quando ele volta para o vale, ele está apacentando as ovelhas, ele está cuidando das ovelhas, ele não está deixando acontecer nada de mal com as ovelhas, ele está dando alimento para as ovelhas, ele está dando água para as ovelhas do reino, ele está cuidando das ovelhas, passando a mão, fazendo carinho, pegando aquela que está enferma no chão, cuidando dela. Davi está cuidando, mas de repente chega um leão, aquele leão bravo, com fome e faminto, querendo comer ovelha. E aí é o papel do pastor de ovelhas se levantar e ir de frente com o leão. O que significa o leão nessa palavra? Significa as provas da nossa vida. O que significa Davi? Significa o nosso Senhor Jesus. E o que significa as ovelhas? Significa a igreja do Senhor. Muitas das vezes nós estamos ali reunidos no campo, o pastor está cuidando de nós, mas se levanta um leão, se levanta a dificuldade, se levanta a afronta do inimigo querendo nos tragar, querendo nos desanimar, querendo nos jogar para o chão. Mas é o papel do pastor de ovelhas entrar dentro da situação e matar o leão. É o papel do Senhor Jesus quando nós estamos na presença de Deus e entrar naquela batalha e guerrear contra aquele leão. É o papel de Davi, cuidar das ovelhas. Mas não bastasse tudo isso, as provas ainda vinham de novo. Davi achou que estava tudo bem, ele mata o leão. Mas agora vem um urso. E a Bíblia diz que quando o urso chega para tomar aquela ovelha, Davi sai de encontro com aquele urso, dizendo: urso, você não vai tomar minha ovelha não, você não vai. E Davi peleja contra aquele urso e vence e mata o urso. Na verdade, irmãos, Deus estava fazendo Davi passar por essas guerras no vale. Deus estava fazendo Davi passar por essas guerras no campo, porque lá na frente ia ter um gigante para ele poder guerrear. Lá na frente ia ter um gigante para ele poder guerrear. Eu não sei o que Deus está querendo falar com a igreja nesta noite. Eu não sei com quem Deus quer falar nesta noite. Mas Deus manda te dizer, irmãos, que quando o gigante se levantar, contra a nossa vida para queremos guerrear, mesmo que nós sejamos pequenos, mesmo que nós não tivermos vestimentas que caem em nós, mas o Senhor já nos preparou para vencer aquele gigante. O Senhor já preparou para nós vencermos aquele gigante. Nós estamos preparados na presença do Senhor.
Esta noite Deus está nos capacitando. Deus está nos preparando. Nós temos que estar preparados. Aleluia. Para que quando os gigantes se levantam contra a nossa vida, irmãos, nós podemos guerrear contra ele. E nós vemos que isso acontece. Nós vemos que lá na frente, então, os filisteus novamente, os inimigos novamente, saem para pelejar contra Israel. E a Bíblia vai nos dizer que dentro de 40 dias, um homem guerreiro dos filisteus, o seu nome era Golias, ele sai do campo e começa a afrontar os israelitas. Começam a afrontar: não há homem aí para que peleje comigo? Não há homem para que venha pelejar comigo? E Davi em casa, Davi no vale, Davi no campo cuidando das ovelhas. Muitas das vezes existem pessoas que têm medo do gigante, irmãos. Tem medo do gigante. Só que aquele que é preparado, aquele que é moldado pelo Senhor, chega no momento da batalha, no momento da luta, Deus vai te enviar. Deus vai te levar lá no vale para você bater lá com o gigante. O pai Jessé chama Davi. Davi desce a seus irmãos e leva esse bocado de pão e esses queijos, para que eles possam se alimentar, e traz notícias a mim. Quando Davi chega lá no vale, quando Davi chega no momento da batalha, e pergunta aos seus irmãos: quem está ganhando a batalha? Quem está vencendo a batalha? Quem está guerreando? Quem está aí no campo do inimigo? Ele diz: os filisteus. E é um homem muito grande, um gigante chamado Golias, que está desafiando o povo do Deus vivo. Está desafiando a igreja, desafiando os fiéis verdadeiros. E a Bíblia nos diz que os filhos de Jessé temiam aquele gigante. Eram mais velhos, eram belos por fora, mas por dentro estavam incapacitados para guerrear contra o gigante. O povo de Israel temeu quando Golias gritou lá fora: dá-me, pois, um homem para que nós podemos pelejar. Se eu vencer, Israel serve a nós, e se eu perder, nós servimos de escravo para Israel. Dá-me, pois, um homem. Davi, quando ouve essa palavra, o desejo do Espírito dentro de Davi falou assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? Quem é essa dificuldade? Quem é essa aflição que me aflige, que me abate? Quem é esse gigante que tenta se levantar contra um povo que é escolhido, contra um povo que é santo? Quem é esse gigante que se levanta? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o povo do Deus vivo? Quem é esse? Davi estava crente. Davi estava crendo no Senhor. Davi estava confiante no Senhor, porque era o Senhor que batalhava por ele. Davi sabia que ele sairia pela batalha. Pede a Saul: me envia para batalhar com esse homem. Saul olha para ele: mas você é novo demais, rapaz. Você é muito pequeno. Você não tem tamanho para guerrear. Você não tem estrutura de um guerreiro. Foi então que Davi olhou para ele e disse assim: tu que pensas que eu não tenho? Tu que pensas? Muitos olham para você e dizem: ele não está preparado. Muitos olham para você e falam assim: ele vai perder a batalha. Ele não vai vencer esse inimigo. Ele não vai vencer o câncer, não vai vencer. Muitas pessoas olham e falam assim: ele vai perder a batalha. Mas Deus estava na vida de Davi. Deus estava na presença de Davi. Davi olha para Saul e me envia: Saul, por que eu vou te enviar? Porque um dia, quando eu estava no campo, saiu um leão para pelejar comigo, e eu destruí o leão. Porque um dia eu estava no campo, cuidando das ovelhas, e o urso veio pelejar comigo, as ovelhas, e eu destruí o urso. Se eu destruí o leão, se eu destruí o urso, se eu destruí os inimigos de Israel, eu sou capaz de destruir, de acabar com esse gigante que está na minha frente. Eu sou capaz, eu sou. Mesmo que o médico diz: você não vai poder mais ter filho. Incapaz. Mesmo que o médico diz: essa enfermidade é para te levar à sepultura. Mesmo que as circunstâncias digam que não, mas eu tenho uma esperança. Ainda há um rio cujas águas alegram a cidade do Senhor. Ainda há uma esperança em Deus. Os homens me enxergam por fora. Você é novo demais para pregar, mas só Deus sabe quem me escolheu.
As pessoas olham para você e falam: ele é velho demais, não tem bagagem, não tem bagagem para ensinar, para a escola dominical, não tem nada. Mas é Deus quem está no controle, é Deus quem unge, é Deus quem usa, é Deus quem protege. As pessoas olham para nós pela visão humana, pelo lado de fora, mas assim como Deus enxergava Davi, Ele não nos vê pelo lado de fora, mas Ele nos vê pelo lado interno. Ele nos vê o que passa aqui dentro. Muitos se levantam dizendo: não vai aguentar não. Mas o Espírito Santo dentro do nosso coração é que nos diz a cada dia: prossiga, prossiga. As aflições fazem o que, irmãos? O que as aflições fazem? Ela nos joga para o chão. Por quê? Porque a aflição é um sentimento que nós sentimos quando há algum desconforto dentro de nós e sabemos que há algo desnatural dentro de nós que está acontecendo, que nos causa aquela aflição, aquele medo. Mas o que fazer em meio à aflição? O que fazer em meio aos erros, às dificuldades? O que fazer? Abaixar-se a cabeça, descer-se os ombros, andar com os pés arrastando no chão? De maneira nenhuma, irmão. É o momento de levantar essa cabeça, é o momento de levantar esse peito e pisar firme no chão, pisar firme no Senhor, continuar orando ao Senhor, continuar fazendo congresso de jovens, continuar fazendo vigílias, continuar fazendo círculo de oração, continuar na presença do Senhor. O gigante de lá fora não vai conseguir. O gigante gritava. Mas uma coisa que Deus aprendeu quando Deus te chamou foi a não ouvir a voz do gigante. A estrutura de Golias trazia medo aos israelitas, mas Deus capacitou Davi para não ver a estrutura dele. É verdade. O grito do gigante amedrontava a nação inteira, mas quando Deus ungiu Davi, Deus ensinou a Davi não ter medo do grito do gigante. É por isso que Davi olhou para aquele gigante cheio do Espírito Santo e ele disse: eu vou pelejar contra esse gigante. Saul sentiu Deus na vida dele. Saul olhou para ele e falou assim: esse menino está cheio do Espírito Santo, esse menino está cheio, eu vou enviar ele para guerrear. E coloca as armaduras nele, coloca o capacete de Davi, mas Davi era pequenininho e já que Saul era maior, e coloca as vestimentas, o coraça, o capacete, a espada. Quando coloca tudo isso, Davi só faltou cair de tanto peso que tinha nele. Ele não conseguia dar um passo, tanto peso que tinha nele. Mas o que Davi precisava não era das ferramentas humanas, porque na verdade o homem, quando ele está na presença de Deus, ele já está revestido das armaduras em Efésios 6. Ele abre a Bíblia em Efésios 6 e ele vê que ele já está com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, que ele já está com as sandálias da preparação do Evangelho, ele já sabe que ele está preparado para sair pela peleja. Glória a Deus. Davi ele olha para Saul e fala assim: eu não vou vestir isso aqui não, eu não vou vestir essas vestimentas aqui não, eu vou sair com o que eu tenho mesmo. E vai, e chega no meio da peleja. Quando ele chega lá no meio, sai Golias, o gigante, dava 3 de Davi, dava 3 do pequeno. Mas Davi aprendeu a não ver o tamanho do gigante, Davi aprendeu a não ver o grito do gigante, Davi aprendeu a guerrear contra o gigante, sair vitorioso na batalha contra o gigante. E quando Davi sai para a peleja, o gigante grita: que é isso? Mandaram um menino para vir guerrear comigo? Mandaram essa criança aí, esse moleque? Já que veio, então vamos guerrear. Eu vou cortar sua cabeça e vou dar para os urubus comer. E vou mostrar para você, rapaz, que você não tem autoridade nenhuma para se levantar contra mim. Eu imagino o Espírito Santo falando no ouvido de Davi: eu te capacitei para não ouvir a voz do gigante. O gigante de pé, afrontando Davi. Vem, Davi! O Espírito Santo falando: não dê ouvidos ao gigante. Não dê ouvidos ao gigante. Procura somente me agradar. Eu vou pelejar por você, Davi. E quando Davi sai para a peleja contra o gigante, ele pega 5 pedrinhas. Não foram necessários 5. Ele pega 5 pedrinhas, coloca no seu alfaiate, está preparado. E o gigante sai para a peleja com a espada, com o capacete, com a couraça,
todo protegido para nada poder atravessar ele. E de tão grande que o homem era, irmãos, havia outro homem que levava o escudo na frente dele. Nem o escudo ele carregava, havia outro homem que carregava o escudo para ele, de tão grande que ele era e poderoso. Mas Davi pequenininho, sem arma nenhuma, somente com as armas da fé e com uma pedrinha no seu alfaiate, ele sai para a peleja. O gigante preparado para vir, o gigante preparado para matar Davi, e Davi rodando seu alfaiate, rodando. E o Espírito Santo falou para ele: ainda não, Davi, ainda não é tempo, Davi. Eu me emociono e eu começo a pensar tudo o que Deus tinha feito na vida daquele homem, e ele rodando, a pedrinha no alfaiate, e Deus lembrando dele: lembra, Davi, lembra do leão no vale, lembra do urso no vale, Davi rodando, e o Senhor falando: ainda não é momento de jogar perto, ainda não é momento. Muitas vezes na nossa vida nós achamos que é momento de sair para a batalha, sair para a luta, mas deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. E Davi rodando, o gigante saiu para decepar Davi. Foi quando o Senhor falou para ele: Davi, roda o seu alfaiate. Quando Davi rodou, o Senhor falou: solta. Quando ele soltou, irmãos, não tinha onde pegar. Não tinha onde pegar o gigante, porque o peito estava protegido, a cabeça estava protegida, só havia um buraquinho aqui na testa, dos olhos e o nariz para poder respirar, a cara inteira fechada, só os buraquinhos aqui para ele poder olhar e poder respirar. No peito a coraça, na sua frente o escudo, na sua mão uma espada, não tinha onde acertar. Davi, será que ele era tão bom assim de mira? Será que era Davi que colocou a pedra naquele gigante? Mas não. Quando Davi rodou seu alfaiate, o Senhor falou: solta. Quando ele soltou aquela pedra, o Senhor levou a pedra até a cabeça do gigante. Meu irmão, a dificuldade que nós encontramos na nossa vida, não somos nós que vencemos, não somos. As dificuldades que vêm de frente conosco, é o Senhor que acaba com as dificuldades. Porque Deus, Ele olha para nós, Ele olha nossas dificuldades, Ele vê se nós estamos fiéis na presença do Senhor, se nós estamos tementes ao Senhor dia após dia, orando na presença de Deus. Nós sabemos que há alguém que batalhará por nós nessa peleja. Aleluia, Jesus. Não foi Davi que venceu Golias, não foi Davi que venceu a batalha, mas foi Deus na vida de Davi, para que Davi pudesse enfrentar aquela dificuldade. Quando o médico disse para mim: você não vai poder ter filho, eu não podia ir contra a medicina, porque era impossível. Eu não podia ir contra, não tinha o que fazer, irmão, não tinha o que fazer. Eu estava perdido, eu estava sem nada, eu estava sem esperança, mas ainda corria uma água lá do trono do Senhor, que passava dentro do meu coração, que transbordava a minha vida em confiança no Senhor, em confiança que Deus poderia agir o impossível na minha vida. Há um rio cujas águas alegram a cidade do Senhor. Que é isso? Que palavra é essa? Ainda há esperança para aqueles que creem no Senhor. Meu Deus. Aleluia. E hoje, minha esposa está aí, o médico teve que dar remédio para ela não poder nascer. O médico teve remédio, irmão, para segurar a neném do barriga, porque ela já queria nascer. Para quem disse que eu seria incapaz, o nosso Deus se mostra que Ele é capaz para guerrear por nós. Aleluia. Muitas pessoas dizem: é impossível. Muitas pessoas dizem: eu não vou conseguir. Muitas pessoas dizem: é o fim. Somente uma parede na minha frente. A parede significa fim, significa não há mais para onde você andar, não há para onde você mais correr. Mas quando Ezequias olhou para o lado e viu uma parede, ele clamou ao Senhor. Aleluia. Quando o profeta Isaías entrou dentro da casa de Ezequias, ele disse: coloca a tua casa em ordem, senão tu irás morrer e não irás viver. O que sobrou para Ezequias? Um quarto. Ele olhava para um lado uma parede, ele olhava para o outro lado uma parede, olhava para o outro uma parede e olhava para o outro uma parede. Não tinha mais para onde ir. Naquele momento era o seu fim,
uma enfermidade mortal para acabar com ele. Mas ele deitado em sua cama, ele vira para a parede e ele faz uma oração. Ele clama ao Senhor seu Deus. Isaías estava saindo do portão para fora. Isaías estava voltando, saindo. Quando Isaías está saindo, Deus fala com Isaías: volta lá. Volta lá. Volta lá no quarto de Ezequias. Volta lá. Quando Isaías volta no quarto, ele abre a porta. Ele diz: Ezequias, assim diz o Senhor teu Deus, eu ouvi a sua oração. Isaías não tinha nem saído, já voltou para trás. Eu ouvi a sua oração. A sua aflição, a sua oração tem tocado os céus. E Deus ouviu a tua oração. E Ele manda te dizer que neste momento Ele está te acrescentando mais 15 anos de vida, para você crer que é Deus quem faz e que é Deus quem realiza o milagre na sua vida. O mesmo Deus que realizou um milagre na vida de Ezequias, o mesmo Deus que batalhou por Davi, que batalhou por Josafá, que batalhou por Gideão, o mesmo Deus que falou com Noé, o mesmo Deus, Aleluia. o mesmo Deus, Ele se faz presente aqui. Glória a Deus. E a igreja pode se colocar. O mesmo Deus é o Deus que capacita homens. É o mesmo Deus que nós servimos nesta noite. O mesmo Deus que unge homens para anunciar a palavra do Senhor. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que um dia levantou um homem que estava cego, caído. O homem não tinha mais o que ver, não tinha onde enxergar, estava cego. Mas Jesus chegou diante dele, pegou o barro, cuspiu no barro e passou nos olhos daquele homem. O que significa o barro? O barro significa a visão terrena. E o que significa a saliva de Jesus? Significa a visão espiritual. Aquele homem era cego, ele não tinha nenhuma das duas visões. Mas quando Jesus chegou diante do cego, Jesus falou: eu não vou somente dar visão terrena, mas eu vou dar visão espiritual. Foi por isso que Jesus pegou a terra e cuspiu. Que intenção teria Jesus de cuspir no barro? Que nojeira! Passar um cuspe no olho de alguém. Que nojeira! Jesus não podia pegar o barro e tacar na cara dele e ele se enxergar novamente? Podia. Mas Jesus pegou a sua saliva, pegou o barro e passou nos olhos do cego. A hora que o cego abriu o olho, ele falou: agora você tem visão humana e tem visão de Deus. Aleluia. Quando Deus realiza um milagre na nossa vida, é por completo. É por completo. Quando Deus realiza um milagre na nossa vida, Ele faz acontecer. E nesta noite, se tem alguém entre nós que deseja ter essa intimidade que Davi teve com Deus, essa intimidade, esse desejo de apacentar ovelhas no meio do vale,